A todos presentes aqui nessa casa, bom dia mesa diretora, bom dia corpo administrativo deste parlamento, a minha saudação, meu abraço a cada um de vocês, a cada um que nos escutam pelos canais de comunicação, pessoas presentes aqui no plenário, Manuel de Castro, sindicatos, servidores públicos, associação LGBT aqui do Vale do Jaguaribe, universitários, mais uma vez, presentes aqui nessa casa, certamente para tratar sobre o transporte. Sejam muito bem-vindos. Colegas vereadores, público... Não, obrigado, Mazé. Público aqui presente. Ontem nós tivemos aqui nessa casa uma sessão solene por ocasião da implantação da medalha Maria de Lourdes Pinheiro, um projeto de nossa autoria que visa o estímulo, o fortalecimento, a abertura de portas e de espaço para as mulheres. Nesse mês de março, nós chegamos ao 5º projeto de lei apresentado, autoria do vereador Jorge Vieira, que trata justamente sobre isso, fortalecimento, o estímulo, o reconhecimento, o desenvolvimento de atividades da Câmara Municipal com outros balcões, outras instituições do nosso município, para que a mulher tenha o seu espaço, a sua representatividade e a sua ação feminina expandida, acolhida nos demais, nos diversos ambientes. E a medalha Maria de Lourdes Pinheiro, o porquê dela, né? A primeira vereadora do nosso município, a primeira mulher a ocupar a mesa diretora, no ambiente, ainda na década de 60, né, no ambiente predominantemente masculino, onde não se existia remuneração para isso, e a implantação dessa medalha pela Câmara Municipal visa justamente buscar caminhos para que ações nesse sentido sejam feitas. Nós apresentamos diversos projetos em defesa da mulher que não foram viabilizados. O Dia Internacional da Mulher é uma política que também trata sobre isso, de palestras, de inserção na rede escolar sobre esses temas. O professor Hélio também trouxe agora recente a implantação de uma galeria que trata sobre o reconhecimento e fortalecimento da atuação feminina neste parlamento. Eu apresentei e foi aprovado nessa casa um projeto que implanta o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje será votado nessa casa um projeto que estabelece a paridade de assentos para as mulheres nos diversos conselhos municipais. Então, são diversas ações pensadas, voltadas para a mulher e aprovadas pelos colegas vereadores que entendem que esse movimento deve ser um exercício muito mais do que das mulheres, de nós mesmos, homens, de reconhecer, de pensar como elas e abrir esses espaços. E ontem à noite teve uma sessão solene, justamente de concessão dessa medalha, da primeira fileira de mulheres, uma abertura da nova mesa diretora, que traz para esse espaço diversas vozes. E a gente viu aqui mulheres realmente orgulhosas com a honraria, mas mais do que com a honraria, com a abertura desse microfone, com a abertura dessa tribuna, de poder falar para o povo, de poder expressar seus sentimentos, de trazer as suas ideias, de poder contribuir, porque a Câmara Municipal nada mais é do que uma grande mesa, onde os munícipes devem chegar, ser ouvidos e, mais do que tudo, ter o seu sentimento, a sua expressão acolhida. Então fica aqui o meu reconhecimento a esse novo trabalho, esse novo momento da mesa diretora, essa abertura de vozes e ainda uma sugestão para que esse trabalho continue, chamando a sociedade civil para dentro do parlamento, nos seus diversos segmentos. Muitas vezes as audiências públicas não têm finalidade, não tem a sua finalidade atingida. Hoje nós temos aqui no nosso plenário talvez uma dezena de estudantes, vejo que na maioria mulheres, e a gente está falando aqui da força da mulher, do empenho, da dedicação, e só nesses 2 anos de legislatura, presidente Pachá, nós passamos por 2 audiências públicas nesse sentido. E nós estamos vendo alunos promoverem uma terceira audiência, né, serem ouvidos mais uma vez, porque encaminhamentos não foram tomados, decisões da gestão municipal não atendem a esse anseio. Limoeiro do Norte é uma cidade educacional,
circundada com tantas outras que trazem riqueza para cá, porque muitos municípios vizinhos trazem alunos para cá, mas os cursos que não são oferecidos em Limoeiro, que o nosso alunado precisa ir para fora, nós precisamos apoiar. São riquezas intelectuais e financeiras que voltarão nos anos seguintes. Ano passado eu apresentei uma emenda à lei orçamentária que autoriza que o município gaste com esse tipo de recurso. Então, a previsão legal nós temos, nós precisamos agora discutir a questão financeira. Uma outra condição que foi discutida aqui, presidente Pachá, e colocada inclusive pelo vereador Valdir, um experiente dessa casa, membro da Comissão de Educação, foi a possibilidade da utilização dos amarelinhos, os ônibus da educação. E existe resolução, ao que chegou de informação aqui, que esses veículos podem ser usados para esse tipo de transporte, desde que não prejudiquem aquela finalidade específica para a qual foi designado, foi destinado para o município. Portanto, presidente, a minha solicitação de objetividade que nós precisamos é produzir, dar resultado. Eu lhe peço, não sendo contrário às pessoas que estão aqui hoje, pelo contrário, fazendo uma fala em favor de vocês, não realizem mais audiência pública, não. Sentem a presidência como agora foram convidadas e cobre os encaminhamentos. Marquem datas, tome nome de pessoas. Aproveita aqui a presença do sindicato público, do sindicato de servidores públicos, peçam sugestões de como deliberar, debater, a quem procurar, a quem encaminhar e cobrem solução. Audiência pública para a gente abrir uma mesa de negociação, como se a gente estivesse sentado num bar. Todo mundo conversa, cada um bate cabeça, diz uma opinião, e vocês chegarem aqui depois, 6 meses, com essa mesma insatisfação, com essa mesma cara de abandono, é algo que eu, como sugestão, dou essa dica para vocês não repetir essa experiência. Mudem o foco, mudem o sentido, essa audiência pública já foi feita. O que precisa, presidente, é encaminhamento, é solução. E, Valdir, você como colaborador, como membro da Secretaria, da Comissão de Educação, presidente da Comissão de Educação, participe dessa reunião agora há pouco, leve a sua experiência para a solução desse problema. Esse alunado não pode mais ficar refém dessa situação, refém dessa dificuldade. Eu apresentei agora recente nessa casa alguns requerimentos para a gestão pública e nós discutimos, vários colegas trazem para cá a barragem das Pedrinhas como um ponto especial da nossa cidade, não só pelo carinho que temos por lá, mas pela potencialidade que aquele equipamento público tem de geração de riqueza, de turismo, de lazer. Eu digo, sem reserva nenhuma, esse é o meu sentimento e sei que é o olhar de muitos outros, que é o maior, mais belo ponto turístico, cartão postal do Vale do Jaguaribe. Nenhuma outra cidade tem o que nós temos e nós precisamos zelar, nós precisamos expandir. Há muitos anos a gente fala sobre a urbanização da Barragem das Pedrinhas e nós não temos ainda sequer a iluminação. A iluminação vai até o sítio Bonfim, né, o querido Bonfim, mas de lá até a Barragem das Pedrinhas, escuridão, insegurança, é um equipamento público que poderia estar sendo utilizado para diversas práticas de esporte, de lazer, de cultura, volto a dizer, de renda, de turismo, uma geração muito rica, né, que é a indústria do turismo, muito barata e limpa. A gente precisa da nossa Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto mais ativa, mais conectada com a gestão municipal, no sentido de tratar aquele equipamento com a importância que ele merece e extraindo dele as potencialidades que, né, naturais já recebemos. Apresentei também o requerimento para que fosse construída uma praça com academia lá na comunidade do Genipapeiro, uma outra comunidade das quais a gente visitou, que sente falta da presença do poder público, de equipamentos públicos. Nós temos aqui na cidade, professor Hélio, diversos equipamentos sendo construídos, e isso é muito importante, é muito salutar, mas a gente precisa descentralizar um pouco. Aqui no Centrão nós temos diversos equipamentos. Aqui na Praça das Populares, por exemplo, o vereador Michico é um batalhador daquela praça também, nós temos uma instalação de areninha, de academia, de brinquedopraça, de uma quadra poliesportiva, e num bairro vizinho, a poucos metros, um outro equipamento está sendo construído. Perfeito. Se a gente puder botar um em cada esquina, maravilhoso.
mas a gente não pode deixar de olhar para as comunidades mais distantes, especialmente aquelas que não têm nenhum equipamento público. É importante que isso aconteça, que a gente possa fazer, colegas vereadores, uma reunião de esforços e deliberação, uma comunidade aqui participativa nos apontamentos, e que a gente tenha um olhar coletivo, diferente do olhar para a urna. Aquele olhar de chegar aqui e dizer, eu quero para a minha comunidade porque lá é onde eu tenho voto. Esquecendo que alguma outra comunidade talvez passe muito mais necessidade, passe muito mais abandono, né? E é esse sentimento, é esse o nosso dever de estar aqui, de aprender a olhar e pensar coletivamente, não exigindo, batendo na mesa, que tem que levar para dentro da sua cozinha, do seu quintal, alguns benefícios da gestão pública que muitas vezes não são a prioridade do momento, que são requerimentos mais recentes, digamos assim. E falando em requerimentos recentes, em poder público, em equipamentos públicos, eu falo nos eucaliptos. Eu estive lá no bairro dos Eucaliptos esta semana, um bairro extremamente populoso, mais de 300 famílias, central, conectado aqui com o centro, e nós não temos uma pedra de calçamento lá no Eucaliptos. Um bairro com diversos comércios, pequenas empresas, bares e restaurantes, equipamentos esportivos. Ao lado, uma escola estadual está sendo construída e a infraestrutura do bairro simplesmente péssima. Péssima não, inexistente. Tudo que a gestão tem feito ao longo dessas quase 3 décadas, 2 décadas de uma consolidação habitacional expressiva, é colocar material e fazer o patrulhamento. E nos últimos anos nem isso tem feito. Eu digo que não tem feito porque eu tenho acompanhado de perto. Inclusive são requerimentos meus. E existe um compromisso da gestão municipal, atendendo a um requerimento de fazer, o requerimento do vereador George, de fazer a pavimentação em paralelepípedo do bairro Eucaliptos. E isso foi colocado como prioridade na primeira campanha da atual gestão, do doutor Zé Maria Lucena, em 2016, vereador Heraldo. Esse compromisso foi repetido em 2020. Nós já estamos na metade da gestão. Eu me comprometi pessoalmente, todo mundo sabe aqui que os vereadores fizeram composições políticas para votar em deputados que se comprometessem a destinar recursos para cá. Cada um daqui tem recursos. O vereador Heraldo já falou aqui nessa tribuna sobre a destinação de recursos para a quadra da Maria Dias. O vereador Hélio tratou sobre recursos para a quadra dos Morros. E eu tratei sobre a emenda de R$500 mil para pavimentação dos eucaliptos. O município também tem feito com recursos próprios várias outras ações. O que me incomoda e preocupa é justamente essa eleição de prioridades. Só um instante. O que me preocupa é essa eleição de prioridades, onde a gente tem várias ruas menos habitadas, recém-abertas, que foram pavimentadas, e um bairro como Eucaliptos, há 2 décadas pelo menos, na lama, na poeira, dentro da cidade, os quarteirões praticamente todos habitados, e a gente sem um cronograma, sem resposta, sem previsão. Até tem um cronograma, e eu mencionei que esse cronograma era algo abstrato. Por quê? Porque não é um cronograma de decisões, inclusive com a Câmara, de um sequenciamento, de um ordenamento do que vai ser feito. Então fica aqui a minha fala em favor desse bairro. Hoje à noite teremos uma reunião provocada pelo vereador George, juntamente com os moradores. Quem quiser ir está devidamente convidado para a gente fazer uma fala nesse sentido. Eu não moro, eu não tenho residência, eu não tenho nenhum familiar lá, mas eu tenho o dever, como vereador, de falar por quem não está sendo escutado. Por favor, vereador Heraldo. Obrigado pela parte, Jorge. Jorge, eu conheço essa demanda aí há muitos anos já, e conheço o seu trabalho, o seu empenho para poder isso acontecer lá no Eucalipto, não só no Eucalipto, lá na Pitobeira também, como o empenho do vereador Valdir, na época também fez essa reunião que você vai fazer agora. Eu participei até de uma reunião também lá. Eu vi o Zé Neto também nessa luta por isso. Mas eu vejo tudo barra onde? Falta de recurso. Tudo barra falta de recurso. Eu toquei num assunto na semana passada, vocês estavam viajando. Eu disse, rapaz, uma cidade como Sobral,
que é 3 vezes a arrecadação de Limoeiro do Norte e o tamanho de Limoeiro do Norte com relação à habitação, Sobral. Mas lá se arrecada em torno de 2 milhões de IPTU. Sabe quanto é que arrecada Limoeiro do Norte? 200 mil. Quer dizer, era para arrecadar pelo menos uns 600 mil reais de IPTU, né? Mas a coisa está desandada com relação a esses tributos, precisa rever esse projeto. Quando veio para cá, veio enganado, porque diriam que nós tínhamos votado errado, que queria dar um golpe na população, mas não foi. E eu espero que se corrija dessa forma, para poder a gente fazer as coisas acontecer, fazer aceitar. Heraldo, obrigado pela participação, mas como aqui a gente está numa casa de debate, eu vou me colocar em divergência, né? Às vezes a gente converge, às vezes não, para encontrar um melhor caminho. Mas vamos lá, sobre recursos. Eu não concordo que seja recurso. Limoeiro tem 16 milhões, em média, de recurso mensal. Se Limoeiro hoje não está arrecadando o IPTU, o setor de tributação também tem a sua parcela de responsabilidade. Essa casa também tem. Como é que está sendo feito isso? A Procuradoria está cobrando, está ajuizando? Como é que funciona? Por que é que só recebe 200 mil? Para mim, isso é um atestado de uma deficiência na gestão. Na gestão parlamentar também, em cobrar. Nós precisamos atualizar isso tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos para as cidades vizinhas. Limoeiro, no ano passado, quem quiser pesquisar, traga os números de licitações em investimento, em pavimentação. Não é com recurso próprio, não. Recursos de investimento. Ano passado, Limoeiro foi 0 de investimento. Se você for para Russas, passa de 30 milhões em investimento. Relações políticas. Se você for para Morada Nova, passa de 20 milhões. Ano passado, todo mundo bateu palma porque o Limoeiro recebeu um presente. Palmas para um presente do Estado. 30 mil metros quadrados em pavimentação asfáltica. Todo mundo, que maravilha. E, de fato, é uma maravilha. Pavimentou as populares todas e diversas outras ruas. Quixeré, minúsculo, fez com recursos próprios aproximadamente 35 mil metros. Quixeré fez mais do que o que nós recebemos em presente. Ah, eu vi um comentário. Mas Limoeiro já fez nesses anos, com recurso próprio, mais do que o dobro do que recebeu na primeira gestão. 7 milhões naquele movimento lá com o Eunício Oliveira. Fizeram mais do que o dobro. No ano passado, Russa sozinho recebeu 30 milhões. Nós precisamos se mexer. Estou falando aqui dessa casa. A gente precisa se mexer. Enquanto vereadores, enquanto eleitores, que nós transferimos aqui milhares de votos. Cadê os recursos para cá? Ano passado, teve uma promessa, presidente Heraldo, de 7 milhões, depois ficou em 4, depois, qual foi o número que chegou? A gente não pode ficar satisfeito com isso. E é desse número, dessa falta de dinheiro, dessa falta de atuação, que está aí um exemplo do eucalipto que eu trouxe e da pitombeira, que Vossa Senhoria trouxe agora há pouco. Trazendo ainda mais um registro de quê? Por que é que esses bairros estão sem pavimentação? Volto a falar em gestão mais uma vez. E aqui eu não estou atacando gestor nenhum. Porque quando a gente fala de 2 décadas atrás, não é gestor atual não, é uma sequência. Agora eu tenho que cobrar do atual. Porque entrou sabendo da deficiência e na responsabilidade de fazer. Por que é que não foi feito? Voltando para o tema. Porque as gestões municipais anteriores emitiram carta de anuência, licença de instalação e operação sem observar a lei. E aí empresas vieram para cá, fizeram parcelamento de solo, mas não fizeram a infraestrutura, deixando um prejuízo para o município. Prejuízo causado pela empresa, prejuízo causado pelo gestor que não exigiu o cumprimento da lei. Precisamos discutir sobre isso. O fato é que quem faz o parcelamento de solo, a incorporadora, é que tem um dever da infraestrutura. E isso foi regularizado, as exigências nessa gestão atual, no sentido de não permitir o avanço dos loteamentos clandestinos. Perfeito. Mas a gente precisa cuidar do passado. Quantos bairros estão sem a sua infraestrutura? Caríssimo. Foi feito um TAC. Obrigações de pavimentação do município e da incorporadora. O erro vem de trás. Mas o dever é de quem está hoje. Nós temos o dever de corrigir. Até porque, quando eu me candidatei e disse que vinha para cá, eu disse que vinha fazer diferente. Para fazer igual, eu não precisava vir. Já estava todo mundo fazendo. Não é? Quando o prefeito se candidata, ele não se candidata para dizer que vai fazer igual ao passado. Você já viu algum candidato dessa forma? Não existe. Então, o dever é nosso. O dever de reparar os erros do passado são dos agentes públicos do presente. Então, fica essa fala, mais uma vez repito, em favor da turma
né, dos moradores do bairro Eucaliptos. Para registrar uma ação parlamentar que teremos em coletividade próxima semana, indo para Brasília, tratar sobre diversos assuntos, eu vi que a UVB disponibilizará para câmaras municipais um projeto de lei para levar noções de direito, cidadania, parlamento dentro das escolas. E a Câmara Municipal de Limeira do Norte já está à frente disso, porque foi apresentado aqui, apresentei ano passado, um projeto Direito para Todos, que leva para as escolas, para grades escolares, para a grade escolar municipal, tratamos também com as escolas estaduais, para levar em parceria com a AB e instituições de ensino, noção de direito, cidadania, política pública, civilidade. Tratei isso com o professor Hélio, comentei, né, com o professor Hélio, agora há pouco, da importância de levar a informação e de condicionar o ser humano no momento certo. E o momento certo é dentro da escola. Parabéns à Câmara Municipal, que está na frente de uma política que vai ser apresentada nacionalmente próxima semana. Fica aqui o meu registro, minha atuação para o trabalho de hoje, deixando mais uma vez o registro para que vocês compreendam o mandato do vereador George Vieira como um mandato aberto, participativo. Nos conectem pessoalmente aqui na Câmara, nas redes sociais, George Vieira, vocês podem seguir, vocês podem trazer as suas sugestões, o sentimento de participação e a certeza de que as reivindicações de vocês serão trazidas para essa tribuna. Obrigado, bom trabalho a todos.